Então, a gente queria agradecer à professora e aos professores, né, pelas apresentações riquíssimas. Eu sei que a gente ficaria aqui ouvindo e já pedindo perdão também pela coerção aqui do tempo, né, mas o gênero faz parte do gênero. E aí a gente abre esse momento, então, para as perguntas. Se há alguém que gostaria de fazer alguma pergunta aqui aos professores à mesa. E aí a gente pediria ajuda em relação a isso. Temos alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer algum questionamento aqui? Bom dia. A pergunta é sobre o seu trabalho a respeito da carnavalização desse tema dentro de uma estrutura bíblica, né? Que às vezes as pessoas acham isso inusitado. E a minha experiência, eu lendo os textos, então, vou contar de uma experiência, eu lendo com a minha mãe, a gente fazendo uma leitura participativa, e na passagem da cura do cego, né? Quando ele é curado, ele vai de frente à sinagoga e fala com o conselho, né? E eles perguntam por várias vezes, fazem várias perguntas. Você é seguidor dele, você não sei o quê. E ele diz assim, olha, quem está parecendo seguidor deles são vocês. Porque vocês me perguntam tanto, eu já disse que não, que ele estava lá aleatoriamente. E assim, foi muito inusitado para a gente, porque a gente caiu na risada. Eu e minha mãe caímos na risada nesse momento. Então, eu queria saber assim, como é, principalmente, a recepção desse seu trabalho no meio acadêmico. Como é apresentar um trabalho que, assim, para muita gente, o texto bíblico é intocável, é algo de um sagrado, intocável e indiscutível. Como é que é essa recepção quando você chega com esse trabalho? O quanto ele choca e assim, como é que é explicar isso da construção da personagem, a construção desse discurso dentro de uma perspectiva bakhtiniana? Certo. Como é o seu nome? Eric Priscila. Eric, é o seguinte... O texto bíblico, como você falou, ele é um texto que tem uma certa sensibilidade, né? A Pagano, que trabalha com tradução, ela diz assim, são textos sensíveis. Há textos sensíveis e o texto bíblico é um deles. Agora, a questão é como você olha esse texto, de que perspectiva. Porque o próprio texto bíblico já foi estudado por vários teóricos dentro da literatura, da linguística, né? Sim. Por exemplo, tem um texto do Roland Barthes em que ele analisa um texto lá do livro de Atos, né? Tem um texto não lembro dele agora, faltou a palavra, de um crítico de literatura, que também olha para esse texto. Então, talvez essa tensão que possa haver e que você enxergue é assim, como estudar um texto religioso dentro de um ambiente que pode ser avesso a determinados dogmas, a determinados discursos normativos. Essa impressão que você tem, né? Mas ele entra aqui não como uma espécie de proselitismo, né? De evangelização, mas sim de olhar para esse texto na sua textualidade, na sua discursividade, né? Enquanto discurso mesmo, língua viva, autêntica que ainda é. E aí eu não entro nessas questões, vamos dizer, de ordem mais religiosa, partidária, não é? Eu lanço mão de uma teoria bakhtiniana e que ele próprio indicou, né, de haver nos evangelhos elementos para caracterizá-lo como uma menipéia, e aí levei avante essa questão. Tá certo? Eu não sei se respondi, mas o tempo é pouco, eu não quero me alongar mais, né? Obrigado, professor. Gente, como o nosso tempo já está bastante avançado, eu queria só ler um bilhetinho que foi deixado aqui à professora Marília, dizendo, professora professora Marília, parabéns pela bela pesquisa. Tem tudo a ver com o círculo numa metalinguagem, mais sujeito, mais linguagem, mais espaço urbano, mais história, igual... Tá aqui assim, tá? Cronotopo, exclamação.
Show! Exclamação. Obrigado. Obrigado. É, porque tem que dizer para, né, dar o tom, né? Obrigada, queríamos mais. Queremos bis! Exclamação 3 vezes. Margot e Jandara. Então, com isso, a gente termina e dá por encerrada a mesa e convidamos, então, a todos a um café nesse momento ou a famosa merenda. Ores.